E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo hoje referente à coagulação. Vamos falar tudo, desde hemostasia primária, secundária, tudo que você tem que saber para o seu exame. E claro, eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é gratuito, ó. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. Qual a vantagem? Segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Não só, né, parte de coagulação, que enquadra em bioquímica, enquadra também hematologia, mas nós temos tudo aqui praticamente, anatomia, fisiologia, histologia, imunologia, hemato, temos as partes clínicas e claro, você inscrito sempre vai receber novos conteúdos. Tranquilo? E claro, né, citologia, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você está no ciclo básico. Tranquilo? Então, ó, tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, que já falei demais. Vamos logo. Primeiro de tudo, pessoal, não se assuste. Esse conteúdo, é difícil. Você vai sair daqui rindo à toa. Pausa o vídeo, tira print, anota, se for preciso, volte, mas você vai entender. Beleza? Primeiro, o que é hemostasia? Hemostasia é um equilíbrio. Equilíbrio de quê? Procoagulantes e anticoagulantes. Procoagulantes induz a coagulação e anticoagulantes é anti a coagulação, né? Tenta, de certa forma, inibir o processo de coagulação. É o equilíbrio. Hemostasia é o equilíbrio entre procoagulantes e anticoagulantes. Beleza? Antes de falarmos de coagulação, nós temos que falar das plaquetas, porque eles são o personagem principal, o mocinho de todo esse processo. As plaquetas, elas são oriundas de uma célula maior, o megacariócito. Esse megacariócito que vai se fragmentando, formando essas plaquetas. Lembrando que as plaquetas são fragmentos de células, né? São fragmentos desse megacariócito e são, de certa forma, né, esses fragmentos são anucleados. Beleza? Outro ponto que a gente tem que saber. Existem estruturas importantes. Por exemplo, existe ali as glicoproteínas nessas plaquetas, que são, de certa forma, falando de forma simples, são receptores. A gente vai entender ao longo desse vídeo para que eles funcionam. Mas o que eu quero que você guarde, já anote aí no seu caderno, no seu papel, é que essas glicoproteínas são receptores que estão nessa nossa plaqueta. E são alguns, como a gente vê aqui na tela. Nós temos o GP, né, que é glicoproteína, 1B. Essa 1B, ela liga-se ao fator de von Willebrand. Calma que você vai saber o que é isso! Só anote. Fator de von Willebrand, 1B. Beleza? Temos o 1A, ou também chamado de 1A, 2A, mas vamos falar aqui de GP1A. Ele se liga ao colágeno. Tranquilo? Temos ainda o GP4 e temos o 2B3A. Anota, esse 2B3A atua na agregação plaquetária. Beleza, já sabemos que as plaquetas elas são fragmentos do megacariócito e são anucleadas. E essas plaquetas possuem glicoproteínas, que são receptores. Já sabemos quais são. 1B, 1A, 4 e 2B3A. Saiba isso, só isso, não fica criando coisa na sua cabeça. Plaqueta tem receptores, são esses aí. Não complica a vida que a gente vai entender daqui a pouco para que funciona. Beleza? Não estou brigando não, é só para você não ficar doido aí. Agora, existem ainda grânulos dentro dessas plaquetas, que vão ter importante função no processo de coagulação. Beleza, quais são esses grânulos? Grânulos alfa e grânulos densos. O grânulo alfa ele vai ter fibronectina, ele vai ter ali também, né, o fibrinógeno. E vamos no grânulo denso ter principalmente ADP e cálcio. Beleza? Guarda isso. Então, ó, a gente já tem a base para entender o processo de coagulação. Nós já sabemos, plaquetas são fragmentos de células e são anucleadas. Fragmento de que célula? Megacariócito. Você entendeu? Agora, tem receptores, glicoproteínas. Vimos ali 1B, 1A,
4 e 2B3A. E falamos que existem os grânulos densos, que tem o que? ADP e cálcio, e os grânulos alfa, fibronectina e fibrinógeno. Beleza. Agora, o que a gente tem que saber? Coagulação. Agora a gente vai entender esse negócio. Vamos lá. Primeiro, nós falamos que a coagulação ela ocorre em duas partes. Nós temos a hemostasia primária e a hemostasia secundária. Primeiro, a hemostasia primária. A hemostasia primária, o que a gente tem que saber, pessoal, é que ela ocorre em três partes. Primeiro, ela vai ter um processo de adesão, depois um processo de ativação e depois um processo de agregação. Vou repetir. Hemostasia primária, a coagulação, ela tem três partes. Eita, que eu me engasguei comigo mesmo. Olha lá. Vamos lá. Hemostasia primária, três partes. Adesão, ativação e agregação. Então, repete comigo aí. Quais as fases da hemostasia primária? Adesão, ativação e agregação. Adesão, ativação, agregação. Beleza! Agora vamos entender. Sabendo esse processo inicial, como ocorre a coagulação. Temos o vaso. O vaso sanguíneo corre sangue, obviamente. O que acontece? Esse vaso ele possui o endotélio e o subendotélio. Quando vem, você está ali fazendo sua comidinha e passou uma faca no dedão. Você lesionou quem? O vaso. Quando você lesiona esse vaso, o sangue vai extravasar. Mas não só extravasa sangue, célula sanguínea. Você acaba expondo o conteúdo que está na região subendotelial. Quando você libera, principalmente, colágeno e o fator de von Willebrand, nós vamos dar o início à coagulação. Vou repetir. Nós temos o vaso. O vaso, normalmente, ele não vai ter processo de coagulação. A coagulação ela só acontece quando você rompe esse vaso e rompe quem? Esse endotélio e o subendotélio. E ao romper esse vaso, você acaba expondo substâncias como o colágeno e fator de von Willebrand que vão estar naquele subendotélio do vaso, eles saem dali. Então, rompeu o vaso, saiu colágeno e fator de von Willebrand. E agora vem tudo, a coagulação começa agora. Ou seja, o colágeno, ao ser liberado, ele já começa a se ligar a plaquetas. Começa o primeiro passo da hemostasia primária, a adesão. Lembra que a gente falou disso? Então vamos entender agora todo o passo aí. Então, pessoal, ó, rompeu o vaso, liberou colágeno e fator de von Willebrand. E esse colágeno começa a se ligar a quem? As plaquetas. Lembra dos receptores, as glicoproteínas? Olha eles aí, ó. Agora você vai entender. O nosso 1A, o GP1A, ou também chamado de 1A2A, ele vai se ligar ao colágeno, porém essa ligação é muito fraca. E aí eu necessito do outro GP, né? A outra glicoproteína, que é a GP1B. Porém, essa GP1B, ela vai se ligar ao fator de von Willebrand, e esse fator de von Willebrand se liga ao colágeno. Ele é como se fosse um cupido, esse von Willebrand. Por quê? Porque ele deixa mais forte a relação de ligação entre plaqueta e colágeno. Beleza? Então ocorre a adesão. Adesão de quê? Do colágeno com a nossa plaqueta. Primeiro passo do quê? Da nossa hemostasia primária. Então, ó, se ligou plaqueta ao nosso colágeno por meio dessas GPs aí, né? A 1A, ou também chamado de 1A, 2A, e a nossa 1B, que se liga ao fator de von Willebrand, e o fator de von Willebrand se liga ao colágeno. É uma ligação mais forte, beleza? Lembra do cupido que você não esquece. Agora, no momento em que essa plaqueta ela se liga ao colágeno, essa mesma plaqueta ela se ativa. Ela falou, opa, se liguei, eu me liguei, opa, eu me liguei, então eu me ativo. Olha que legal. E aí começa a segunda parte de quê? Da hemostasia primária. Primeiro é a adesão, já ocorreu a ligação entre o quê? A plaqueta e o colágeno. E agora, ao se ligar essa plaqueta ao colágeno, essa plaqueta se ativa.
Agora, o que vai acontecer nesse processo de ativação? É fácil, muito simples. Essa plaqueta, ao ser ativada, ela vai expor ali os grânulos. Ela vai, lembra dos grânulos? Quais são? O denso e o alfa. E aí, o que acontece? Esses grânulos vão liberar as suas substâncias. Ele vai liberar, neste caso ali, os grânulos densos, o ADP, e no caso do alfa, a fibronectina e o fibrinógeno. Beleza? E aí eu destaco principalmente o ADP. O ADP, ao ser liberado desse grânulo denso, ele vai ter a ação de ativar outras plaquetas. Então, olha só que importante. Quando uma plaqueta se liga ao colágeno, essa plaqueta se ativa. E quando ela se ativa, ela libera ADP. Ela libera esse ADP que estava no seu grânulo denso. E ao liberar, ela vai ativar outras plaquetas. Mas como que ocorre esse processo de ativar outras plaquetas? Bom, basicamente, esse ADP, ele atua sobre fosfolipídios de membrana, transformando ácido araquidônico em tromboxano A2. E aí sim, esse tromboxano A2, ele vai ter a ação de ativar outras plaquetas e de fazer elas se ligarem, né, fazendo a agregação. Calma que a gente chega lá, mas o que eu quero que você saiba é que ADP atua sobre fosfolipídio de membrana, transformando ácido araquidônico em tromboxano A2 por meio de uma enzima chamada ciclooxigenase, COX-1. Beleza? E aí, esse tromboxano A2 ativa outras plaquetas. E eu chamo sua atenção para a parte clínica agora. Abre um parênteses nessa aula. Lembra que a gente falou? ADP atua sobre fosfolipídio de membrana, transformando ácido araquidônico em tromboxano A2 por meio da ciclooxigenase. Agora, tem um medicamento chamado AS. Você já ouviu falar na aspirina? Pois é, a aspirina, o que ela faz? Ela atrapalha a ação dessa enzima, que transforma quem? Ácido araquidônico em tromboxano A2. E o que acontece? Eu atrapalho o processo de agregação plaquetária, ativação de outras plaquetas e formação de tromboxano A2. Então veja aí, ó, a ação de um medicamento. O AAS, ele atua inibindo essa enzima e assim atrapalha a agregação de plaquetas, a formação de coágulos. Tranquilinho? Vamos lá! Vamos voltar aí, né, para a nossa coagulação. O que aconteceu até agora? Plaqueta se ligou ao colágeno. Neste momento ocorreu a adesão. Ao mesmo tempo que ocorre a adesão, ao se ligar essa plaqueta ao colágeno, ela se ativa. E dessa forma, ela libera o quê? O ADP, lá do seu grânulo denso. Esse ADP atua sobre o fosfolipídio de membrana, que vai transformar ácido araquidônico em tromboxano A2. Esse tromboxano A2 ativa outras plaquetas. E ao ativar outras plaquetas, o que vai acontecer? Elas vão liberar mais ADP, tranquilo? Para ativar mais plaquetas. Veja que é um processo de retroalimentação. Agora, ao mesmo tempo que uma plaqueta ativada, ela libera substâncias dos seus grânulos, ocorre outro processo importante, que vai ser exteriorizar uma glicoproteína que está dentro dessa plaqueta, que é a plaqueta, ou melhor, que é a glicoproteína 2B3A. Lembra que a gente falou dela? Essa 2B3A, ela sai dali de dentro e vai para fora da plaqueta. Ela vai para fora dessa plaqueta. E no momento que ela vai para fora dessa plaqueta, ocorre a terceira fase da nossa hemostasia primária, que é a agregação. Ou seja, esse receptorzinho 2B3A vai favorecer a união entre as plaquetas. Ou seja, vou unir várias plaquetas ali. Então, o que acontece? A agregação. Várias plaquetas se unem e vem ali, né, o fibrinógeno ajudando nesse processo de agregação. Então, vamos repetir, vamos relembrar tudo. Galera, tem gente que fala que eu sou chato, mas você vai sair daqui, ó, sabendo esse trem. Você vai sair daqui sabendo. Vamos recapitular. Lesionou o vaso. Lesionou o vaso, o que acontece? Se libera colágeno e
O fator de von Willebrand. Tranquilo? Rompeu o vaso, fator de von Willebrand de colágeno é exteriorizado. Beleza? Saiu daquela região do subendotélio do vaso. O que vai acontecer? O colágeno se liga ao nossa plaqueta, ocorrendo a adesão plaquetária. Primeiro passo. Beleza? Ao mesmo tempo que essa plaqueta se liga ao colágeno e ocorre a adesão, ela se ativa. E ao ativar-se essa plaqueta, ela libera ADP do seu grânulo denso. O ADP atua sobre fosfolipídio de membrana, transformando ácido araquidônico em tromboxano A2. Esse tromboxano A2, o que ele vai fazer? Ele basicamente vai atuar ativando outras plaquetas. E ao ativar outras plaquetas, também vai liberar, essas outras plaquetas ativadas vão liberar mais ADP para ativar outras plaquetas. Veja que é retroalimentação. E também essas plaquetas ativadas vão exteriorizar um receptorzinho, uma glicoproteína que a gente falou, que é a 2B3A. E aí o que acontece? Ao exteriorizar essa 2B3A, ocorre a agregação, ou seja, essas plaquetas se unem. Elas falam, vem aqui minhas amigas, juntos somos mais fortes. Elas se unem e por meio desse receptorzinho, dessa glicoproteína 2B3A, e o fibrinógeno, como nós vemos nessa imagem. E dessa forma, adesão, ativação e agregação plaquetária, terminamos hemostasia primária. Ufa! Agora vem hemostasia secundária. Vamos lá! Pessoal, o objetivo aqui é facilitar a sua vida. Vimos hemostasia primária. O que é hemostasia primária? Adesão, ativação e agregação. Adesão, ativação, agregação. Adesão, ativação, agregação. Beleza? Já sabe disso. Hemostasia secundária agora. O que eu quero que você saiba dessa hemostasia? Primeiro de tudo, a hemostasia secundária, ela ocorre por vários fatores. Ou seja, são fatores ou proteínas plasmáticas que vão ajudar nesse processo. Então, pessoal, hemostasia secundária são fatores de coagulação. E são proteínas plasmáticas, né? São fatores que vão participar desse processo. Calma que a gente vai entender. Outro ponto que eu quero que você saiba, porque vai cair na sua prova, é que alguns fatores eles dependem da vitamina K. E quais são esses fatores? É o fator 2, o fator 7, o 9 e o 10. De novo, quais são os fatores que são dependentes da vitamina K? 2, 7, 9 e 10. Isso vai cair na sua prova. Isso vai cair, beleza? Vai cair. Agora, o que a gente tem que saber? Primeiro, que essa hemostasia secundária ela pode ter duas vias. Ela pode ter a via extrínseca e a via intrínseca. Elas, no fim, vai ter uma via comum. Calma que a gente vai chegar lá. Vou recapitular tudo, que eu não gosto de ninguém com dúvida. O que é hemostasia secundária? São fatores. Você vai entender por que são fatores. São vários, a gente chama em números aqui. São fatores que participam para fazer o término dessa coagulação. Né? A gente entendeu a primeira parte da coagulação. A segunda parte é feita de fatores. Alguns deles dependem da vitamina K. O 2, o 7, o 9 e o 10. Beleza? E nós temos dois caminhos nessa via. Nós temos a via extrínseca e a intrínseca. Vamos começar com a via extrínseca. A via extrínseca ela começa quando nós temos ali a lesão do vaso. Beleza? Ocorre a lesão do vaso. Neste momento, entra em ação e ativação o fator tissular, que nós chamamos também de fator 3. Esse fator 3 ativado, ele ativa o fator 7, eles se unem, né, o fator 7 e o 3, e vão ativar o fator 10. Esse fator 10, ele é um fator de via em comum, ou seja, é um fator em comum com a via intrínseca. Tranquilo? É um fator em comum. Só guarda isso que você vai entender ao final. Então, recapitulando, via extrínseca. Ativa-se o fator tissular, ou fator 3. Ele, juntamente com o fator 7, ativa o fator 10, que é de via comum. Agora vamos entender a via intrínseca. Galera, a via intrínseca é simples. Vai ocorrer no momento em que as células sanguíneas começam ali a ter conexão com o colágeno. E aí a gente ativa o famoso fator 12. O fator 12 ele se ativa
E esse fator 12, ele ativa o fator 11. Já o fator 11, ele vai ativar o fator 9. E o fator 9 ativa o fator 10, que é de via em comum. Você viu que tanto a via extrínseca e a via intrínseca, elas terminam onde? No fator 10 ativado. Por isso que a gente fala de via comum. Então, recapitulando o que? Via intrínseca, como que ela é? Nós vamos ter a ativação do fator 12, fator 12 ativa o fator 11 ativa o fator 9 ativa o fator 10. Beleza? Que é de via em comum com a via extrínseca. E agora, o que vai acontecer? Galera, é simples. O fator, que vai ser o fator 10, juntamente com o fator 5, eles vão fazer algo em especial. Vamos dar uma olhadinha. Então, pessoal, nós falamos que ambas as vias, extrínseca e intrínseca, terminam no fator 10. Beleza? Combinado? Esse fator 10 agora, ele juntamente com o fator 5 ativado, eles fazem algo em especial. Eles transformam protrombina em trombina. E essa trombina, né, que a gente chama, né, basicamente, ela também pode ser chamada de trombina ou de fator 2 ativado. Beleza? Essa trombina, por si, ela atua transformando fibrinógeno em fibrina, ou também chamada de fator 1. Tranquilo? Então, recapitulando, fator 10, juntamente com o fator 5, transforma protrombina em trombina. E essa trombina atua transformando fibrinógeno em fibrina. E essa fibrina, o que ela faz? Ela vai formar uma rede. Ela forma uma rede de fibrina, fazendo o tampão, né? Terminando todo esse processo ali plaquetário, né? Dando aquela resistência. E assim terminamos a coagulação. Viu como é fácil? É muita coisa, mas é fácil. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, veja, pause, anote e tenha certeza que do jeito que está nesse vídeo vai cair na sua prova. Tranquilo? Eu espero ter te ajudado. Se inscreve aí no canal. Eu te espero nos próximos vídeos. Valeu?